Asilo. Em 1970, na cidade de Caxiense, existia um asilo chamado Vai Quem Quer. O asilo, situado numa região afastada da cidade, era conhecido por sua atmosfera tranquila e pelo cuidado meticuloso que oferecia aos seus residentes. Quem comandava o lugar era o Dr. Armando Meirelles, um médico dedicado e respeitado por todos. Porém, o que parecia ser um local de paz e segurança, escondia segredos macabros que mudariam para sempre a vida daqueles que lá residiam. O médico e o enfermeiro. O Dr. Meirelles, como era conhecido, era o responsável pelo tratamento dos idosos. Sempre meticuloso e atento, ele administrava remédios e injeções, assegurando que todos recebessem os cuidados necessários. Ao seu lado, trabalhava o enfermeiro Reinaldo Simas, um jovem atento e dedicado que se preocupava profundamente com o bem-estar dos residentes. Reinaldo começou a notar algo estranho e de tempos em tempos, um ou outro idoso simplesmente desaparecia. Ninguém parecia saber para onde tinham ido, e quando perguntava ao Dr. Meirelles, recebia respostas vagas e evasivas. Descobertas perturbadoras. Certa noite, após um longo dia de trabalho, o Dr. Meirelles deixou sua sala por um instante. Reinaldo viu nisso uma oportunidade de investigar. Com o coração acelerado, ele entrou na sala do médico e começou a vasculhar. Foi quando encontrou uma gaveta trancada. Usando um grampo de cabelo que encontrou na mesa do doutor, Reinaldo conseguiu abrir a gaveta e ficou horrorizado com o que viu: em seringas, frascos de medicamentos e documentos detalhando experimentos clínicos. Os documentos revelavam que o Dr. Meirelles estava realizando experimentos fatais nos pacientes, usando-os como cobaias para testes médicos perigosos. As injeções administradas eram mortais e os desaparecimentos, na verdade, eram mortes encobertas. A polícia. Desesperado e com medo, Reinaldo pegou o telefone e ligou para a polícia. Com a voz trêmula, ele relatou o que havia descoberto. As autoridades chegaram rapidamente ao asilo e confrontaram o Dr. Meirelles, que negou veementemente todas as acusações. Enquanto a polícia iniciava uma investigação mais profunda, Reinaldo sentia-se aliviado por ter tomado a atitude certa. No entanto, o que ele não esperava era a magnitude do horror que estava por vir. A verdade revelada. As investigações da polícia avançaram rapidamente. Eles descobriram que o Dr. Meirelles costumava sair nas madrugadas para enterrar os corpos das vítimas nos fundos do asilo. Com evidências sólidas, confrontaram o médico novamente. Numa noite fria, sob a luz de lanternas, a polícia cavou nos fundos do asilo e encontrou os corpos dos idosos desaparecidos. A cena era aterradora. O Dr. Meirelles foi preso imediatamente. Foi preciso usar uma camisa de força no doutor, que estava muito agressivo, e enquanto era levado, gritava descontroladamente: "Eu não sou louco, eu não sou louco." O fim de um pesadelo. Com a prisão do Dr. Meirelles, a paz voltou ao asilo Vai Quem Quer. Os residentes, antes amedrontados, agora podiam viver sem medo. Reinaldo, embora marcado pela experiência traumática, continuou seu trabalho com dedicação ainda maior, garantindo que os idosos recebessem o cuidado e respeito que mereciam. A história do asilo Vai Quem Quer tornou-se um marco na cidade de Caxiense. A coragem do enfermeiro Reinaldo Simas foi amplamente reconhecida, e ele foi homenageado pela comunidade. O asilo, sob nova administração, tornou-se um exemplo de cuidado e respeito aos idosos, garantindo que a tragédia que ali ocorrerá jamais fosse esquecida.